E eu acho que a gente tá. Eu acho que sim, a gente tá vivendo e não sabe, né? E não é nem no Brasil, eu acho. Porque a gente tem um mundo esquentando, a gente tem uma sociedade inteira comendo besteira, quase que uma ração, assim, porque tudo vem na caixa, tudo vem industrializado, a gente não sabe nem a cor das frutas e dos legumes mais. As pessoas se chocam quando descobrem que a carne vem de um animal. Eu não sou vegetariano, nem estou fazendo nenhum tipo de panfletagem, mas assim, é óbvio que se você vai comer uma galinha teve que morrer para você comer, entendeu? E aí, se você, né, as pessoas se chocam com isso, e eu lembro de minha avó matar a galinha no quintal e tirar a pena pra gente comer, porra. É de lá que vem a carne, né? E aí você tem um monte de gente plantando soja, destruindo o país inteiro por causa de 5 pessoas que são super ricas, assim. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje temos a alegria de receber aqui o Pedro Duarte. Ele mora em Salvador, é escritor, roteirista, apresentador, jornalista, formado pela Faculdade Social da Bahia. Como escritor, publicou de forma independente em 2014 Tony Moon, Está Tudo Fora do Controle, cara, que foi editado pela Leia em 2016. Também o Tony Moon, A Vida Acontece, 2015, foi independente. Gastaria Tudo com Pizza em 2019, do selo aqui da editora Pipoca e Nanquim, e o conto Seu Bartolomeu, do Futuro, em 2020, de forma independente. Produz e apresenta o podcast This is Brasil, junto com Nicolas Queiroz, um programa de humor que tenta salvar o Brasil de si mesmo. E mais recentemente o podcast Lá do Bunker, que traz as principais novidades do mundo nerd de forma descontraída e dinâmica junto com a Priscila Ganico. Também trabalha como gerente de conteúdo no Jovem Nerd. Bom, obrigado, Pedro. Agradeço demais a tua disponibilidade de estar aqui no Espaço Recíproco. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, sei que não é fácil encontrar um tempinho para mais uma atividade. Aliás, você não deixa de reclamar o tempo todo que está cheio de coisa para fazer, né? Então, você tem uma presença forte nas redes sociais, mas é difícil encontrar informações sobre a tua trajetória. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui como você chegou até aqui. Eu que agradeço o convite, na verdade, e a falta de tempo aí. Eu Eu até falar sobre isso porque as pessoas encaram isso como positivo às vezes, né? A quantidade de coisas que eu faço, tem gente que fica cansada só de ouvir também. Então tem várias pessoas que interpretam e eu acho que é uma coisa a se trabalhar, porque ninguém pode viver desse jeito, né? É muita coisa e eu aprendi isso recentemente, então estou desacelerando um pouco, fazendo coisas que eu gosto, falar com você, enfim, né? Aproveitar o que dá. Ainda está em pandemia, então não estou 100% seguro, né? Acho que ninguém tá assim, né? De sair, fazer outras coisas, mas o lazer vem aí. Tô animado porque vou parar de trabalhar. Eu fico brincando, né? Vou me aposentar em breve aí. Tô tentando logo fazer. Sobre a minha trajetória, assim, eu comecei, eu fiz faculdade lá na Faculdade Social da Bahia, sempre gostei muito de estudar, né? Jornalismo. E eu sempre trabalhei na faculdade com o que dava, assim, né? De estagiário, a agência de notícias da faculdade, qualquer coisa que tinha para fazer, eu fazia. Congresso de não sei o quê, eu fazia também. Depois eu comecei a. Aí eu consegui um primeiro estágio real, né? Que era na tarde, né? Na Tarde FM, que é uma rádio aqui do Jornal à Tarde. E foi muito bacana. E em paralelo, eu estava abrindo uma importadora de produtos de infantis, né? Infantos juvenis. E eu com a minha então namorada, assim, a gente abriu em sociedade uma importadora, a gente tinha um radar, eu fazia desembaraço aduaneiro e tudo mais, com 21 anos, era uma loucura, assim, a quantidade de coisa. Aí eu acabei saindo do estágio, na época, várias coisas familiares também me fizeram não aguentar toda aquela carga de coisa, e aí comecei a cuidar da loja, eu fiquei anos aí cuidando da loja e escrevendo como freela, né, jornalista, eu escrevi para Abril, falava sempre sobre cultura de internet, cultura digital, de uma maneira geral, assim, sobre podcast, inclusive, escrevi, agora sobre tudo, tá? Sobre budismo, o que você imaginar, eu consegui escrever. E, em paralelo, os livros também, né? Então, eu acho que minha trajetória é tudo isso que você falou,
Mas é porque isso tudo que você falou parece que tem muito tempo. Mas isso tem o quê? 3 anos, né? O Tony Moon, ele é mais antigo. Na época eu estava trabalhando, trabalhando só como freela e fazia umas coisas para tipo, para outros países, assim. Eu tinha uma plataforma que intermediava mão de obra de vários países do mundo e eu colocava minhas habilidades lá de tradução, escrita de SEO, coisas chatas aí de internet. E aí eu trabalhava traduzindo texto, fazendo texto para anúncios e tudo mais. Como pagava em dólar, era bem legal. É, e aí eu ficava nesse trabalho que era. E o dólar nem era tanto quanto é hoje, né? O dólar hoje agora dá para $1 e um carro, você troca lá de cara. Aí eu fiz isso tudo e o Tony Moon ele foi tipo o primeiro livro, é um livro infantil, né? E, e eu fiz com crowdfunding, ou seja, um financiamento coletivo da galera que escutava o podcast que eu já tinha na época, que era o Bacanudo, assim. É, o que eu quero dizer para você, Marcelo, e para todo mundo que está assistindo, é que se eu fizer uma linha do tempo, vai tomar o programa todo e é chato pra caramba, sabe? Então eu acho que no final sempre foi esse monte de coisa. E eu tive banda no meio do caminho, e eu tava fazendo o dia todo, assim, da hora que acordava, a hora que dormia, produzindo coisas em várias frentes diferentes, né? Então esse sou eu, assim, até chegar agora. Agora, eu tô mais tranquilo agora. Imagine como eram as coisas, assim. Mas então, você tem acompanhado e atuado nessa chamada podosfera faz tempo, mas só mais recentemente, já na pandemia, é que você e o Nicolas Queiroz criaram o This is Brasil, que rapidamente emplacou, né? Como que tem sido essa saga aí? Tá crescendo demais, né? A gente tinha o Bacanudo, né? O Bacanudo que tinha 3 podcasts, né? Era o 20 Perguntas, que era só de entrevista, Caçadores da Lista Perdida, que o Nicolas comandava, e o Bacanudo, que era eu, mas era tudo nosso, tudo, né? Eu tinha fundado aquele negócio. Era bem legal naquela época, tipo 2013, 2014, a gente já tinha 5 mil, 12 mil downloads, era um número expressivo para uma. Não tinha Spotify, não tinha nada. E o Bacanudo foi legal para publicar livro, foi legal porque eu fiz o Festival Bacanudo, então a gente rodava 3 capitais do Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza. Durante 3 anos a gente fez isso, né? E a gente fazia nos teatros da Eva Reis, né? Da Livraria Cultura, mas tinha patrocinador, tinha um monte de coisa. Era muito legal, por isso que eu fiquei mais conhecido na internet e conheci muitas pessoas legais por causa desse evento. E uma edição em Brasília que a gente fez também no último ano. Então, eu não digo nem que o Desbrasil emplacou, assim, ele veio. É porque agora o podcast está sendo mais escutado também, né? A gente teve um público que a gente encerrou as atividades em 2016 porque eu entrei no Jovem Nerd e eu não tinha mais tempo para nada a não ser. O Jovem Nerd era um projeto gigante que eu entrei como editor-chefe, montar a equipe, fazer um monte de coisa que na minha cabeça não tinha aquela experiência de montar um time e ao mesmo tempo entrar num lugar gigante já, sabe? Então, enfim, aí eu parei tudo para cuidar só do Jovem Nerd. Aí veio a pandemia, como você falou, né? E eu e o Nicolas, a gente continuou se falando todos esses anos, porque, enfim, tipo, fez amizade, né? E a gente guardava esses áudios de WhatsApp, essas coisas engraçadas do Brasil, vídeos, coisas bem brasileiras, assim. E aí a gente ficava sempre mandando um pro outro, aí tinha uma brincadeira que era São Paulo não tem isso, né? Como ele é carioca e eu sou de Salvador, tem um vídeo clássico na internet que são as pessoas brigando, 2 motoristas de ônibus brigando. O cara que tá filmando, ele fala da briga, que é um absurdo, mas aí ele mostra o morro lá no final. Esqueci que morro é aquele ali. Nicolas saberia rapidamente. Mas realmente é lindo, como o pôr do sol, né? Mas e que visual, hein? São Paulo não tem isso. O cara conseguiu, no meio de uma briga, tirar sarro do Rio, porque o carioca, de São Paulo, né? O carioca. Aí a gente, Nicolas, a gente tem que fazer um programa disso. E a gente fez. Foi basicamente assim: a gente, vamos gravar, vai se chamar This is Brasil. Eu falei para ele, Nicolas, a gente não vai fazer disso um trabalho, porque a gente não tem condições de trabalhar com outra coisa. Ele trabalha, né, editando o conteúdo na Globo e tal, e eu tava nessa loucura já de livros, escrevendo outros livros, como tô ainda, né? Aí eu falei, não vai virar trabalho. Mas aí, Marcelo, como você falou, explodiu. Foi tipo, o primeiro episódio teve 300 downloads, o segundo tinha 4 mil, e o terceiro já tinha 12, e foi um negócio assim, uma crescente. E, e aí a gente fez um áudio, uma brincadeira, uma montagem com Alcione,
com o som de Alcione, na música de Alcione, e na época que o Bolsonaro e o Moro brigaram, né? E aí era Bolsonaro lendo o depoimento, né? Aquela, não vou dizer uma carta, mas ele falando, olha, eu acreditava nele, aquela coisa bem de amor, né? E a gente botava Alcione no final, mas tem que me prender, tem que seduzir. E aí ficava aquele romance, né? Rapaz, isso aí foi pra Band News, saiu na Folha, saiu no Nexo Jornal, na revista Gama. E aí ninguém dava crédito pra gente, né? A gente, pô, ninguém disse que foi a gente que fez, e a gente ganhou um prêmio com o melhor vídeo meme do ano. Só que a gente faz em podcast. Alguém pegou, fez uma montagem em vídeo e pegou os créditos, assim. Foi uma coisa maluca. Depois o dono do vídeo veio falar e a gente dividiu o prêmio com ele, né? Porque o vídeo foi ele que fez. O que eu quero dizer é que foi totalmente sem planejamento, sem controle. E foi maravilhoso, né? Tá sendo uma jornada incrível. Não tinha nem marca. A gente pedia para os ouvintes mandarem uma marca para a gente, porque a gente não tinha marca. A gente não tinha o telefone, o chip do WhatsApp para receber as mensagens do ouvinte. Aí a gente comprou só no episódio 8, sabe? Então, tipo, foi loucura, assim. A gente brincava com isso. Fui na farmácia comprar um chip, porque naquela fase tava um lockdown muito maior, né? E aí falava R$5 e não sei o quê, e o povo mandando coisa, pai. Foi muito legal. E agora tá mais maluco ainda. Tá muita mensagem. E eu não sei onde vai dar esse programa mais, porque ele abriu muita porta pra gente trabalhar. Ô Pedro, e agora, além de tudo isso, você começou a apresentar o lado bunker, né? Ampliando o teu trabalho nas plataformas do Jovem Nerd, onde você já trabalha há mais de 5 anos, né? Conta então um pouco, você deixou de ser gerente de conteúdo e agora está só apresentando o podcast ou ampliou ou acumulou mais coisa? Acumulei mais coisa. Na verdade, eu hoje nem sei o cargo específico, porque eu cuido de novos projetos, novos negócios também, muitas coisas em paralelo ao conteúdo, né? Eu era editor-chefe do site, quem assumiu foi Marina como editora-chefe, e eu virei esse cargo de conteúdo que puxei a Pri comigo. Pri era editora assistente. E aí a gente já tinha esse projeto lá do Bunker desde 2019, né? 2020, na virada, a gente já tinha pronto. Só que veio a pandemia, e aí como empresa a gente decidiu segurar novas coisas, né? Novos projetos, por questões de patrocínio. A pandemia, no início, foi um choque muito grande financeiro geral e a gente deu uma freada. Vamos lançar depois. E aí a gente segurou mais, isso sem eu saber, né? Porque eu não tinha como saber, que a Magazine Luiza estava para comprar o Jovem Nerd. E eu não sabia, só quem sabia eram os donos, né? E eu ficava, caramba, vamos soltar esse programa, vamos fazer. E de repente veio a notícia, eu tava de férias, né? Magazine Luiza compra o Jovem Nerd. Eu falei, caramba, eu tô de férias, vocês são fogo. Aí eles avisaram, foi ótimo. E aí, vamos tirar o podcast do papel, vamos tirar. Agora a gente tem um time, a gente tá formando um time de conteúdo aqui. A gente tem outros setores na empresa, setor de oferta, setor de tudo isso. E eu faço a gestão disso tudo, né? De supervisão disso tudo. E o lado do banco eu gravo com o Pri, porque a gente pega o que mais saiu, mais teve impacto durante a semana, mas eu só gravo, né? Tipo assim, a gente faz a pauta junto, a gente trabalha junto, eu não edito, eu não... Mas, Pedro, você tem que assistir as coisas, porque você comenta, você também preocupa tempo, né? Ocupa, mas aí é no meu horário de trabalho também, né? Eu consigo dizer, não, agora eu tenho que assistir o trailer e tal, fazer alguma coisa a mais. E aí o Desis Brasil virou um extra, porque eu tenho que estar acompanhando o Brasil para poder gravar o programa. Então eu tenho que ficar ligado em várias frentes. Mas eu tô falando assim de tempo, mas eu não reclamo, não. Eu acho muito legal, porque me mantém um pouco perto da realidade, né? Às vezes a gente fica só na cultura pop, às vezes fica só no Brasil, que tá terrível, que é isso, que é aquilo. E quando a gente você consegue achar equilíbrio entre informações, né? Você consegue pelo menos esfriar um pouco a cabeça às vezes, ou se estressar mais às vezes, a depender do que aconteça. Eu realmente não administro bem o tempo, porque eu acabo trabalhando muito, acho. Mas eu acho que a pandemia agravou isso, né? Meu ponto era esse, assim, de o lazer, você ficar preso. E o meu lazer já era ver filme, ver série também, que é meu trabalho. Então, imagine que o meu lazer que seria sair de casa, eu não podia com meus amigos e tudo mais. Então, realmente tá sendo complicado, né? Mas agora melhorou. E desculpa aí, Marcelo, eu falo muito, viu? Mas é bom saber que é legal que o Desis Brasil, ele
ele é muito bom de fazer. Eu me divirto muito mesmo, não é, sabe, às vezes a gente tá muito cansado, eu e o Nicolas, a gente vai gravar exausto, a gente vai gravar faltando horas para ir pro ar já, sabe que a gente vai ter que editar, ele manda, a gente aprova junto. E a gente ri tanto na gravação, a gente ri até do roteiro, entendeu? Do nome que a gente dá pro áudio, de ter crise de riso, de não conseguir voltar para gravar depois, de parar porque tipo, tem ar, entendeu? Então, assim, é muito legal. E essa relação que tem com os ouvintes, de a pessoa mandar mesmo um áudio da vida dela, uma coisa bizarra que aconteceu com ela, sabe? E a gente tá ali presente naquelas vidas, é muito legal, muito. Isso ajudou nossa, não vou dizer nem autoestima, só o nosso bem-estar, eu acho, nesse período todo. E agora tá. E vocês lançam de domingo. Eu já acordo de domingo lá, faço o café da manhã de domingo, já ligo no This is Brasil para me divertir um pouquinho e começar com o pé direito. Pois é, tem gente que guarda para segunda, porque só vai ouvir no dia do trabalho. Cada um tem sua rotina, então é muito legal isso também. E agora, queria comentar a carreira de escritor. Você começou com livros infanto-juvenis, como você já mencionou, do Tony Moon. Recentemente lançou esse aqui, que está realmente incrível, né? O Gastaria Tudo com Pizza. E o conto Seu Bartolomeu do Futuro, que tem uma pegada de ficção científica meio surreal, assim. Queria que você contasse um pouco para os ouvintes aqui sobre esses textos e queria saber, você já mencionou aí, deu um spoiler, que está com plano de mais livros para o futuro, né? Pois é, eu sempre quis escrever, né? Eu até na faculdade eu lembro que no primeiro semestre assim, o professor disse que eu era muito bom escritor para ser só jornalista, que eu não ia dar um bom jornalista, isso tá há muitos anos. O cara me falou isso na segunda semana de aula, quase. Eu fiquei assim, tá bom então. Mas eu levei como elogio, né? Eu não sei o que ele queria dizer, mas eu não consigo não escrever. Então isso é muito complicado, porque é meio que o lugar onde eu consigo ter mais verdade ali, né? Os livros infantis, eles têm esses temas do controle, né? De você ter uma criança que acha que ia ter tempo para tudo, e não é exatamente eu nesse sentido, mas que ela conseguiria controlar cada momento do dia, e no final isso traz um monte como é que eu posso dizer? Não é bem, é que eu não quero contar assim, mas é porque ele acha que pode controlar, ele não pode, e aí as pessoas ensinam a ele que ele não pode, que às vezes é legal deixar as coisas irem, né, do jeito que tem que ir, assim, que a vida ela é impermanente mesmo. E o Gastaria Tudo com Pizza, eu comecei a escrever do avião, assim, eu tava do celular no avião, bem entediado, já numas viagens dessas do Jovem Nerd. Aí eu tinha duas coisas na minha cabeça, que era uma cena do cara descendo uma torre de pedra, que é bem o início do livro, né? Ela até fez a Giovanna Cianelli, que fez o trabalho gráfico, ela fez em espiral, ela faz a primeira página, é muito legal que esse livro me deixa muito feliz, assim. O Bob, né, que é o personagem que se chama Bernardo, ele tá descendo uma escada em espiral, aí ela bota uma arte gráfica, e eu tinha essa cena dele descer numa torre, uma escada, numa torre de pedra imunda e tal, e eu queria brincar muito com aquelas escritas mais antigas, assim, de Era Uma Vez, a minha versão do Era Uma Vez. Então tem isso no livro também, né, que era a parte mais pro meio, que há 120 anos tal coisa acontecia. Eu tinha essas duas coisas que eu queria linkar, e aí eu linkei isso tudo com esse título, que era, que era um terceiro fator de escrita, assim. Então, é um livro que nasceu da vontade de ser de você aproveitar a jornada. É uma leitura para ser leve, divertida durante a jornada mesmo, assim, de escrita, que eu acho que é de escrita não, né? De leitura. De escrita nunca é tão divertida, apesar de algum momento ser. Mas agora eu fiz o Seu Bartolomeu do Futuro, porque eu tinha recebido uma notícia ruim, assim, da família, e fiquei pensando sobre olha aí o tempo de novo, né? Estou falando aqui, é uma terapia com você. Sobre a velhice, a finitude das coisas, assim, né? E eu coloquei o Seu Bartolomeu no futuro, e como ele vai ser esse futuro dele. Eu fiz esse conto que é meio ensaio, meio crônica. Ele tem várias coisas misturadas ali na Amazon, e ele foi super legal, assim, porque eu não, o primeiro ano eu não fiquei com nenhum valor da venda, né? Então ele foi todo destinado para pro Martagão Gesteira, que é um hospital aqui de Salvador, cuida de crianças e tal. Foi muito massa, assim. Todo o valor que eu arrecadei da Amazon eu doei, né? E
E aí recebi uma plaquinha, cara, do Martagão de Esteira, agradecendo, sabe? Pô, fiquei emocionado pra caramba, eu não esperava por isso nunca. Eles colocaram lá nas redes sociais deles um menino lendo o conto, né, num celular, porque ele é só digital, no Kindle e celular. Então, pô, eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado. E agora eu tô escrevendo outro conto muito maluco, antes de escrever novos livros, porque agora eu não consigo escrever um livro inteiro, mas eu tô escrevendo um conto que eu não sei se eu posso falar muito assim, mas que ele vai ser muito bacana, porque eu quero fazer uma versão física, então eu vou precisar da galera aí apoiando, e eu quero ver se a gente faz um curta, a partir dele, um curta que a gente quer filmar aqui no interior da Bahia. Então, tô me metendo numa mídia que eu não conheço muito bem, então eu vou chamar pessoas que entendem do assunto para filmarem comigo. Então, e é uma história muito divertida, muito maluca, envolvendo ETs e galinhas, assim. É de humor, vamos ver. Vamos ver como é que vai sair ela, depois eu te mando. Mas tá bem na parte embrionária. E agora indo um pouco para a realidade, né? Porque, bom, uma realidade mais ou menos, porque com a situação política do país, a pandemia, com negacionistas por toda parte, será que a gente já está vivendo em um mundo distópico? Eu tava comentando isso com minha esposa outro dia, que é bem engraçado, né? Eu sempre gostei muito de anime, né? De desenho japonês. E eles sempre brincaram com o futuro distópico em várias vertentes, né? Ambiental, às vezes o capital, né? Você separar a sociedade de uma maneira que você vai ter os super ricos e aqueles pobres que vão suportar aquilo ali na escuridão da parada. E eu tava dizendo para ela, a gente tá começando a viver como eles previam nos anos 60, assim, nos animes desde então, porque... E mangás, né? Uns 80 em diante. É, e eu acho que a gente tá. Eu acho que sim. A gente tá vivendo e não sabe, né? E não é nem no Brasil, eu acho. Porque a gente tem um mundo esquentando, a gente tem uma sociedade inteira comendo besteira, quase que uma ração, assim, porque tudo vem na caixa, tudo vem industrializado, a gente não sabe nem a cor das frutas e dos legumes mais. Assim, as pessoas se chocam quando descobrem que a carne vem de um animal. Eu não sou vegetariano, nem estou fazendo nenhum tipo de panfletagem, mas assim, é óbvio que se você vai comer uma galinha teve que morrer para você comer, entendeu? E aí, se você, né, as pessoas se chocam com isso, e eu lembro de minha avó matar a galinha no quintal e tirar a pena pra gente comer, porra. É de lá que vem a carne, né? E aí você tem um monte de gente plantando soja, destruindo o país inteiro por causa de 5 pessoas que são super ricas, assim. E eu acho que a gente tá bem próximo disso. Eu tenho medo hoje, se você disser para mim assim, Pedro, você pode comprar um terreno na praia. Eu tenho medo de que comprar um terreno na praia, porque daqui a 30 anos eu não vou poder ir mais pra praia. Sabe, aquele terreno vai ter inundado. Não sei se é tão bizarro, mas eu acredito que a gente está nesse processo, sim, infelizmente. E além disso, tem esse aspecto, né? E esse outro que você mencionou que está com excesso de coisas acontecendo, excesso de informação. Como que você que lida com isso no dia a dia, como que a gente pode resistir ao sufoco desse mundo digital que nos rodeia com tanta informação? A gente tem até tem um pessoal que está até colocando uma expressão que chama FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Que é você tem até de ficar de fora de tanta coisa que está acontecendo, né? Que a gente e até fica um negócio ruim, né? Você fica estressado de tanta informação que tem, né? Ó, eu sou uma pessoa muito conectada, né? Como a gente falaria no passado, né? Conectado, antenado, sei lá o quê. E eu não acho isso positivo em alguns aspectos. Eu acho que é legal a gente, assim, pra mim, uma forma da gente parar de a gente pisar na realidade de novo é entender como as redes funcionam, assim. Como que aquilo é feito pra te manter ali, entendeu? E é uma realidade, assim, eu tô falando parecendo que é um plano do mal de ficção científica. Mas não é. Se você tem uma tela que rola para baixo, tem um estudo do porquê isso vai acontecer, sabe? É, você tem uma coisa que vai te manter ali, um algoritmo que vai te mostrar, opa, você viu um cachorrinho fofinho, eu vou te dar mais cachorrinho fofinho, e em paralelo eu vou te dar é, não sei, Marcelo, tipo
uma propaganda X que você quis, entendeu? E aí a gente vive com super informação porque a gente está preso ali, pessoas que estão dentro de uma programação, vamos dizer assim, que faz a gente ficar lá. E eu não digo isso nem nesse lance de algoritmo, e todo mundo já fala aí como se fossem os grandes vilões só. Eu digo isso de assunto também. Se você vai numa curadoria do Twitter, por exemplo, num Trend Topic ali, é só desgraça às vezes, sabe? É só coisa muito ruim. Então, porque aquilo tá dando voz, né? Tá, e aquilo poderia ter uma curadoria humana que impedisse aquela coisa de continuar crescendo loucamente. Então, você bota o Trend Topic, às vezes é um assassinato, sei lá o quê, uma palavra horrível, um palavrão, uma ofensa a alguém. E aquilo ali é retroalimentado pela rede, porque todo mundo vai querer ver o que é aquilo, e aí você vai twittar sobre aquilo para fazer parte disso, porque você não quer ficar de fora, né? Como a gente falou. Daqui a pouco a gente está numa maré de informação e de ofensas e tudo mais que. E as ferramentas também são feitas para isso. Eu uso um RT comentado, que eu posso pegar uma frase sua e tirar do contexto, justamente para te atacar, que aí vai pegar a comunidade que me segue e vai atacar você também. Eu acho que a gente está vivendo esse momento de. Acho que o segredo, né? É você entender como funciona, como querem te fazer de besta ali, como você é usado como um produto dentro do que está ali. Isso é muito difícil, eu acho que a gente tinha que ter essa educação, mas é difícil demais. Só para concluir, porque a gente cresceu sem essa educação. A gente cresceu achando que tá na TV é verdade, que a gente lê o jornal e é verdade. Então, às vezes, a internet para uma pessoa que nasceu nessa geração e ele me vê lá com a conta verificada, sei lá o quê, e eu falo, ele vai dizer, pô, esse cara é verdade, ele tá falando sério. E eu tô falando só de fake news, eu não tô falando de nenhum outro problema que a gente tem na internet. Eu acho que tinha que ter uma educação como eu tive quando era criança, tipo, aprender a mexer no computador. Olha, isso aqui é o Windows. E a gente tinha com educação para a internet. Tipo, isso aqui é uma rede social, sabe? Tipo, e é assim que ela funciona, é assim que ela ganha dinheiro com você. Toda vez que você faz isso aqui, que é o que ela quer, você está sendo só usado. E você está deixando a sua vida de lado, a vida real, com a sua família, com outras coisas, discutindo pautas que não te pertencem, discutindo assuntos com pessoas que você não conhece, se estressando, vivendo mal mesmo, num celular, num aparelho, quando você poderia estar aproveitando seu sábado. Quantas vezes, quando era mais novo, me peguei discutindo com alguém num domingo de manhã? Você acorda, pega o celular e o cara fala uma atrocidade. Isso é loucura, a gente tem que sair disso. E eu acho que só ensinando uma educação básica de internet, vamos chamar assim, alguma coisa nesse sentido do conhecimento. E olha que a gente nem entrou na era do deepfake, né? Que aí a coisa vai ficar feia. Já tá bem feito, viu? Os deepfakes de agora, assim, é porque não é livre, não é fácil para todo mundo, mas já tá absurdamente, né? Às vezes me pega para você. Olha, não é? E demora. Bom, e queria aproveitar a tua expertise também na questão do mercado de podcasts do Brasil. Você tem aparecido um monte de podcasts muito bacanas, muita coisa legal. Ainda há nichos não explorados e possibilidade de criar algo novo? Ah, com certeza. Eu acho que quando a gente criou, por exemplo, o Desis Brasil, a gente usou uma premissa maluca, né? A gente vai usar o áudio raiz de WhatsApp, ou seja, a pessoa sendo realmente verdadeira, porque se eu mando, Marcelo, uma mensagem para você, eu vou dizer: "Olha, professor, tá uma merda essa chuva aqui". Sabe como é que é? Sou eu de verdade, não é, eu não tô medindo palavras, eu não tô fazendo nada. Eu tô xingando do jeito que tem que ser, eu tô reclamando, ou eu posso falar mal do professor. Esse professor é uma merda. Você nunca vai dizer com as palavras do Twitter, né? Então, a gente criou uma premissa maluca que deu certo. Eu acho que sempre tem muita gente criativa aí, com a capacidade de escrever bons roteiros, de pegar alguma nuance do nosso momento e criar programas. Mas a bolha, ela vai virar uma bolha, né? O podcast, ele é uma economia da atenção. A gente está brigando com série, com livro, com filme, com todas as coisas. Porque se você vai ouvir o meu podcast de manhã enquanto toma café, você pode ouvir outro podcast. Ou você pode ligar a TV e ver
não sei, o programa que você quiser domingo, ou você pode botar o stream e continuar a série que você parou ontem, assim. Então, a gente tá brigando por um espaço só dentro de uma coisa gigante. O podcast tem uma vantagem que é quem tá fazendo exercício, quem tá fazendo alguma coisa que dirigindo, por exemplo, que não exige atenção plena, né? Então, essa é a única e maior vantagem, assim. E eu comecei a produzir podcasts para outras pessoas, em paralelo aí no currículo. Acho que você não achou isso, mas eu tô com 2 podcasts na Globo, né? Do G-Show e do Globoplay. Eu pego essa ref e o Fala Emancipade. E eu indico que estamos com outra coisa encaminhada aí para ter outro programa logo. Então, mas é complicado. E tem pessoas maravilhosas em todos os lugares. E a internet possibilitou isso, assim, dentro da mesmice que é a internet. Se você entra num TikTok, no Instagram e tudo mais, dentro da cópia de conteúdo, né? Então, por exemplo, eu faço um conteúdo, você copia. Alguém criou aquilo originalmente, entendeu? E aquele negócio ali é aquela pessoa que a gente tem que valorizar e tem que ver. E eu acho que a originalidade está acima de tudo. Acima até do algoritmo. Não sei se é loucura minha aí, romantismo ainda, mas eu acho que a originalidade ainda está acima de... claro, que você não tem que ficar esperando você ser descoberto, isso não existe mais, né? Você tem que arregaçar a manga e fazer e tentar aparecer, mas o que é original, o que é seu, assim, que sabe, vem... sei lá, eu acho que você me escuta, você sabe quem é Pedro logo de cara. Você até brincou que eu reclamo do tempo que eu reclamo. Você conhece o cara reclamão? É aquilo ali, a essência. Eu quero chegar a um nível de reclamação, a finesse da reclamação. A gente vai aperfeiçoar isso um dia. Mas falando assim, de brincadeira, eu acho que tem muito espaço. Todo dia alguém me manda alguma coisa nova e eu fico, cara, que maravilhoso. Então, eu não tenho essa esperança, não. Essa desesperança, essa coisa de, vai tudo ficar plastificado, tudo, sabe? Não, ainda mais o podcast. Não circulava R$1 nessa mídia, agora pelo menos alguém tá com... alguém tem gente investindo e tal, tem gente interessada. Ô Pedro, bom, agora queria que você recomendasse, por favor, um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa aí que vier na tua cabeça. Nossa, rapaz, olha aí, eu sou um cara que tô consumindo muito pouco, né? Porque eu só faço fazer as coisas. Sabe um livro brasileiro que eu peguei para ler, porque eu fiquei muito interessado, chama O Alto da Maga Josefa, da Paola Silveira. Eu adorei esse livro, é sensacional. É uma história que é no Nordeste, né, no sertão, de um caçador vamos chamar assim, de demônios, mas não é demônio católico, sabe? É de tudo, né? E ele vai com a faca dele, com a família dele, e ele fica seguindo um espírito de uma criança muito chata, entendeu? Mas é tudo muito bem humorado, muito bem divertido, com as coisas do Nordeste aqui. Esse livro saiu salvo engano aqui, numa edição menor, e aí veio pelo selo da Gutenberg, né? Que é da Record, mas é o selo menor. O selo menor, não, né? É um selo diferente para outros públicos. Fez uma edição muito bonita, e eu adorei esse livro. Foi o mais recente que eu li aqui. Então, e é para todas as idades, eu acho. Queria muito conversar com ela um dia, porque ela é de BH, e ela falou tão bem sobre o Nordeste, e eu sei que não foi só pesquisa. Tem algo mais, eu queria entrevistar ela para poder entender de onde ela tirou tanta coisa que às vezes até eu também não sabia, sabe? Eu recomendo esse aí, O Alto da Maga Josefa. Acho que é muito legal. Muito legal. Bom, e para finalizar um ping-pong, eu queria que você contasse para a gente a tua melhor e a tua pior lembrança da época de graduação. Eu acho que a melhor era acho que os trabalhos de campo, as pautas para a gente fazer fora, sabe? Eu tenho uma lembrança muito boa, eu quero falar ela aí. Não sei se eu tô falando muito, tô estragando o seu programa. Mas essa é muito legal. Eu fui na secretaria da prefeitura aqui, eu não lembro o nome exatamente, para discutir o plano diretor da cidade, né? E eu fui para cobrir aquele evento, que era o plano diretor, porque eles queriam aumentar o tamanho dos prédios da orla, aquela coisa, né? E aí eu tinha alguns dados sobre Salvador, tipo, Salvador tinha 85% de favela, né? E isso, aquilo, outro e tal. E aí o cara falando para uma coisa rica, né? Tipo,
vamos colocar prédios de 12 andares milionários, e aí eu chatíssimo, falando esses dados pro cara e perguntando, e o cara ficou muito irritado comigo. Tipo, quem é esse moleque aqui que tem com essas coisas? Então, teve uma hora que ele falou, quem é você, né? Tipo, pô, você tá representando quem aqui? E aí eu tava representando uma faculdade, aí pra ele eu era um Zé Ninguém, ele passou a me ignorar, mas foi uma lembrança muito boa, porque eu enchi o saco de alguém que tinha um poder de mudar, sabe? Eu achei que isso é muito legal da minha época de faculdade. Ruim, eu acho que foi a fase do TCC, assim, a fase final da faculdade, que eu tava bem cansado já, tava lidando com muita coisa na vida pessoal e eu não aproveitei. Eu acho tanto. Eu fiz as coisas meio de forma mecânica. Foi maravilhoso o meu TCC. Eu entrevistei muitas pessoas incríveis aqui da Bahia sobre música, que é uma coisa que eu amo muito. Foi maravilhoso ter feito. Eu escrevi um livro, inclusive. Se a gente botar aqui na ordem, foi o meu primeiro livro. Mas eu não pude aproveitar tanto, sabe? Eu estava muito cansado já no final. Eu queria muito que acabasse a faculdade. Mas é isso. Acho que o TCC foi chatice. Muito acadêmico para citar, professor. Toda hora tem que fazer aquelas negócios da ABNT. Eu não tenho mais paciência para isso. E uma aula inesquecível? Uma aula, eu tinha uma professora que eu gostava muito, chamada Lilian. Eu adoro ela foi minha orientadora durante um tempo, depois ela me abandonou porque ela não me aguentava mais. E ela ensinava semiótica, né? E semiótica foi maravilhoso. Ela acho que é doutora em semiótica agora, na época ela é doutoranda. E é inesquecível essa matéria para mim, que me deu uma visão do mundo diferente. Até a análise de coisas simples, né? É isso que eu tô te falando. A educação, ela meio transforma. Você começa a ver o que tá por trás, né? Das coisas, das escolhas, da cor, da capa, da foto, de tudo. Você olha assim, meu Deus, é um grande jogo. Para mim era disciplina inesquecível. Assim. Muito legal. E um comunicador ou comunicadora que você admira? Eu vou falar um negócio aqui, muito, muito estranho, mas é verdadeiro, porque eu sou muito verdadeiro. Cara, eu admirava. Antes de trabalhar no Jovem Nerd, eu era muito fã do Jovem Nerd e Azaghal, né? Eu tinha uma foto com eles de 2012, né? Na época que eu fui cobrir uma Campus Party pro Ibaía, que é um site aqui da Bahia. E eu gostava muito deles, eu achava incrível. Por que eu gostava daqueles caras? Porque não tinha um porquê assim, sabe? Então, eu, esses anos trabalhando com eles, vendo a correria que é esse trabalho, todas as coisas que a gente tem que ter para colocar isso funcionando. Quando virou essa mega empresa, antes de ser Magalu, né? Quando virou uma empresa que já tinha muita gente na folha, você não paga só o seu salário, né? Você não pode fazer uma permuta e ficar tudo bem, porque você ganhou um jantar no restaurante e tal. Você tem contas a pagar e obrigações, e me fez admirar eles ainda mais. Então, acho que eu admiro muito o Jovem Nerd e Azaghal, assim, nesse quesito de terem crescido junto comigo, eu acho. E eu pude acompanhar e eles não perderam o fio da meada, não. Eles, na verdade, têm ideias incríveis. A gente tem reunião até hoje de criatividade que eu fico pensando, mas não é possível, essa ideia é muito boa, sabe? Então, é muito legal. Eu gosto de stand-up, stand-up comedy em geral, né? Então, só para eu não ficar falando dos meus chefes, né? Porque fica parecendo que eu tô puxando uma sardinha. Eu era muito fã do David Letterman. Que ele tem até uma série na Netflix de entrevistas, mas na época que ele fazia o Late Show, era aquilo que eu queria fazer. Era monólogo e conversar com pessoas. Aquilo ali era um monólogo muito ácido e conversando com o máximo de pessoas sobre coisas diferentes. Então, eu sou muito fã dele. Pena que vai ser alguém muito difícil de eu conhecer, né? Eu não sei, vai que a vida, né, me leva para alguma produção dele. Mas eu era muito fã dele antigamente, inclusive quando ele fazia as besteiras dele. Eu achava legal o jeito que ele tentava até se retratar. Ele melhorou como pessoa. Isso me fez admirar mais ainda o homem lá. Eu também confesso aqui que eu sou muito fã do Jovem Nerd e do Azaghal. Eu ouço direto e também gosto de stand-up. Eu gosto particularmente ali do Seinfeld, que eu acho que ele é incrível mesmo. Quando ele faz stand-up mesmo, é incrível também. Ah, stand-up é outro dia, viu, Marcelo? Porque se eu falar de stand-up aqui, a gente vai ficar falando muito tempo. Eu adoro stand-up. É que tem de tudo. O problema do stand-up é que ele é muito heterogêneo, na minha opinião. Tem gente que apela um pouco, na minha opinião, não sei, a minha visão, né?
Não, completamente. Isso é bom deixar claro, né? Às vezes a gente fala de stand-up comedy e a gente só pensa naquele humor bizarro, né? Que a pessoa tá tirando sarro de outra ou de outro grupo. Sou totalmente contra isso. Você sabe, você me escuta lá. Eu acho que a gente tem que fazer rir. O humor precisa ser engraçado. Não precisa ser mais nada além de ser engraçado. Pronto. Fazer humor engraçado é o desafio. Agora eu vou ficar tirando sarro de outra pessoa, de uma minoria, de um grupo que já é. Sabe, eu acho muito bizarro. Não acho engraçado, simplesmente não acho engraçado. Outro dia, é que agora bom, não sei nem se podia falar aqui, porque eu não vou me lembrar do nome. Outro dia assisti na Netflix um cara que também, durante a pandemia, ele se trancou no seu apartamento e fez fez 1 ano de gravação. Você assistiu? Eu assisti ao Bo Herman, não sei pronunciar o sobrenome dele. E, pois é, mas ali é quase não um stand-up, hein? Ali é quase que um outro tipo de arte misturado, né? Muito incrível. Genial, eu acho que é um negócio, nossa, muito difícil de fazer, né? Você imagina ali você naquela posição, tendo que criar e mexer naqueles móveis e tratar com a luz e não sei o quê. Genial, realmente maravilhoso. Mas eu não acho que seja um stand-up. Eu achei impressionante aquele programa, é muito, muito bom. Bom, Pedro, para finalizar agora, eu queria que você falasse a sua grande habilidade que não está no seu currículo. Essas perguntas simples, elas têm uma, uma coisa. Eu gosto de música, né? Então eu toco guitarra, violão, cavaquinho, instrumentos de corda, assim, eu gosto muito. Então é uma habilidade que eu acho que não tá no meu currículo e que eu quase nunca falo sobre, né? Porque eu gosto tanto que eu reservo pra mim, assim, sabe? Então, o meu Spotify é bloqueado, você não vai ver o que eu tô ouvindo, você não. Eu tô. É minha habilidade, meu amor escondido aqui, meu. Eu não sei explicar, hein? Eu não sei explicar. Eu sei que é algo que eu não faço questão de conversar muito sobre, não. E eu gosto de tocar muito, assim. De ter os calos no dedo tocando. Me deixa muito feliz. Acho que é isso. Muito legal. Bom, obrigado, Pedro, pela conversa, muito agradável. Você é realmente aqui ao vivo, igual autêntico, né? Igual ao que você é em todas as programas e oportunidades que eu tive de te ouvir. Foi um prazer conversar com você. Bom, eu fico muito feliz. Eu espero que eu não tenha estragado tudo, porque eu falo muito, né? Eu tento falar pouco, mas eu acabo falando muito e muito rápido, que é para poder caber tudo no menor tempo possível. Eu agradeço muito o seu convite. Acho que adoro conversar. Então, você sabe, deu para perceber. Fico muito feliz. Eu espero que você continue conversando com mais pessoas, que eu adorei. Eu consegui ver algumas coisas também aqui, fiquei espantado, até comentei, eu falei, caramba, eu sou fã dela, e você falou e tal. Então eu tô aí dentro de pessoas incríveis, pô, fiquei lisonjeado com o seu convite, na verdade, muito feliz.